O terceiro módulo do seminário Competitividade girará em torno de agrofilmes, plasticultura, tendência da saudabilidade e irriga o cultivo protegido de hortifrutis. Nós convidamos a especialista em desenvolvimento de mercado da Braskem e que atua no desenvolvimento de novas aplicações de plástico exclusivamente para o agronegócio. Ana Paiva, seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite de participar de um seminário tão relevante para falar de um tema que eu gosto tanto, que são as aplicações de plástico no agronegócio, né? Passando para o slide seguinte, eu dividi a agenda em dois temas, né? Então, num primeiro momento, eu vou falar um pouco de tendências e os impactos que essas tendências terão na produção de alimentos, e num segundo momento da apresentação, eu vou abordar as aplicações de plástico no agronegócio e como é que essas aplicações estão alinhadas com essas tendências e os desafios que essas tendências vão impor ao agronegócio, né? Passando, então, para o slide seguinte, já com foco neste primeiro momento, como eu comentei, eu selecionei essas 4 tendências. E no próximo slide, a gente já começa discutindo um aspecto. Pode passar o próximo. Isso, obrigada. Aqui a gente já começa discutindo um aspecto bastante importante, que tem um impacto enorme no agronegócio, que é a estimativa de crescimento da população. Então, espera-se que em 2050 a população nós sejamos, né, 10 bilhões de habitantes. Isso traz um desafio muito grande, e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para o agro e para a alimentação, projeta, né, que para alimentar esta população crescente, será necessário um incremento na produção de alimentos de 70%. E outro fato que a FAO agrega, outra informação que a FAO agrega, é que destes 70% de aumento de disponibilidade de alimentos, destes 70%, 40% virão do Brasil. Então, hoje o Brasil já tem um papel de relevância no cenário do agronegócio mundial, e com esse crescimento da população e todos esses novos impactos que eu estou comentando aqui, essa nova demanda de produção e de mais alimento, o Brasil vai passar a ter um papel ainda mais importante, né? Então, concluindo esse aspecto, essa análise quantitativa da população, de crescimento, que, consequentemente, o agronegócio vai ser exigido no sentido de aumento de produtividade e redução de perdas, para que, então, seja possível disponibilizar esses 70% a mais de alimentos, vamos passar, então, para uma segunda análise um pouco mais qualitativa sobre o perfil dessa população crescente, né? Então, essa população está mudando as suas características, está adotando novos hábitos, e, obviamente, isso tem impacto no agronegócio, e alguns desses impactos já são sentidos. Então, um primeiro aspecto hoje em dia, a gente já vê uma parcela da população crescente buscando uma alimentação mais saudável, buscando produtos orgânicos, que tenham sido produzidos com menor consumo de agroquímicos, com menor consumo de fertilizantes. Um outro aspecto muito importante é que essa população dos 10 milhões de habitantes vai trazer uma demanda muito grande por maior produção de proteínas. E o agronegócio vai responder de duas formas, porque vai haver necessidade
de aumento de produção de proteína animal tradicional consumida hoje, como também já é um movimento que a gente enxerga, né, um movimento que já existe forte, de uma parcela da população buscando proteínas alternativas, como, por exemplo, as plant-based, as proteínas produzidas em laboratório, e aí tudo isso junto é que vai, então, atender essa demanda por maior consumo de proteína. Um outro aspecto também, que já é uma realidade hoje, é que continua esse fenômeno de migração da população do campo para os centros urbanos. E isso gera uma consequência para o agronegócio, que já em algumas regiões hoje, isso já é um problema sério, que é a escassez de mão de obra. Então, o que a gente está vendo é aumento de população e falta de mão de obra no campo, aumento de população, exigência de maior produção de alimentos, porém, por outro lado, menos população no campo para trabalhar e para produzir todo esse incremento de alimentos que a gente comentou. Já no slide seguinte, eu abordei uma outra tendência, que é a questão das mudanças climáticas, né? É um aspecto esse é um tópico muito debatido, e o aumento de temperatura e a mudança nos regimes de chuva vão ter impactos, estão tendo e vão ter impactos ainda mais pronunciados no agronegócio. Em que sentido? Algumas áreas que hoje são produtivas, por efeitos de mudança climática, deixarão de ser produtivas, deixarão de ser agricultáveis, né? E um outro ponto que a gente não pode deixar de analisar, que também já está presente na nossa vida, é a questão de crise hídrica. Então, hoje estamos atravessando uma crise hídrica, essas mudanças climáticas farão com que as crises hídricas sejam cada vez mais frequentes e, consequentemente, como a prioridade para o consumo da água é sempre o consumo humano, vai haver menor disponibilidade de água para o uso nas atividades agropecuárias, né? Passando, então, para o slide seguinte, a gente, então, vai abordar agora outra tendência, que é o consumidor buscando produtos e querendo e privilegiando o consumo de empresas que tenham compromisso com os princípios de ESG, ou seja, empresas que se preocupam com o meio ambiente, com o social e com governança corporativa. Dentro desse pacote todo, eu escolhi um aspecto somente, que é a questão da descarbonização, que está ali dentro do ESG, que está ligado, inclusive, com as mudanças climáticas que a gente acabou de falar, porque esse é um tópico que tem sido extremamente, exaustivamente debatido. A gente tem visto muitas empresas adotando metas de longo prazo, de médio e longo prazo, de redução de emissão de CO2, de neutralidade de carbono. O consumidor está alinhado com isso, o consumidor está preocupado com isso e tem empurrado o agronegócio no sentido de buscar novas tecnologias e de buscar novas estratégias de produção que promovam uma redução nas emissões de CO2. Então, aqui é um outro aspecto que o agronegócio vai ter que se preocupar e já tem se preocupado, né? No slide seguinte, então, eu vou abordar a última tendência que obviamente, a gente não está falando aqui de todas as tendências, eu selecionei algumas, as que eu achava que tinham mais impacto e que eram mais relevantes a gente trazer para a discussão, né? Essa última tendência, então, que a gente vai discutir são as novas tecnologias, né? O agronegócio é ávido por tecnologia, então há muito tempo a gente fala em agricultura de precisão, agricultura 4.0, o agronegócio tem adotado de forma bastante intensa automação e máquinas autônomas, até como uma forma de responder àquela questão de falta de mão de obra no campo que eu comentei, mas a adoção de tecnologias no agronegócio não vai ficar por aí. Então, essas tecnologias
tecnologias vão trazer novas formas de produzir. Um exemplo disso são as fazendas verticais, que mais no final da minha apresentação eu vou abordar. E um outro aspecto também de tecnologia que vai ter impacto no agronegócio é que o consumidor está bastante... o consumidor quer saber como e onde os produtos os alimentos que ele está comprando, os produtos que ele está adquirindo, como e onde eles foram produzidos. Então, tecnologias que garantam a rastreabilidade desde o campo serão muito presentes no dia a dia do agro. Então, dessa forma, a gente vai para o próximo slide. Eu fechei o primeiro pacote ali, aquele primeiro momento que eu comentei da minha apresentação de tendência. Em resumo, a gente falou de aumento de população, exigindo maior produtividade e redução de perdas no agronegócio, busca por alimentos mais saudáveis, redução do uso de agroquímicos e fertilizantes, restrição na oferta de água para o agronegócio. Além disso, a preocupação do consumidor em consumir produtos que tenham uma emissão, uma pegada de carbono mais favorável. Então, resumindo esse pacote de tendência e com essas informações mais frescas na cabeça, a gente passa para o segundo momento da minha apresentação, quando eu vou tentar, então, mostrar como as aplicações de plástico endereçam esses desafios que as megatendências estão impondo ao agronegócio, né? Então, passando para o slide seguinte, eu coloquei aqui exemplo de duas aplicações, tela antigranizo e túneis, mas aqui também cabe, por exemplo, as estufas e todos os produtos plásticos que podem ser usados dentro de uma estufa, mas o objetivo desse slide era compartilhar com vocês exemplos de algumas aplicações que permitem a produção de alimentos, produção em altos níveis de produtividade, mas em condições adversas, ou seja, é o plástico permitindo produzir alimentos em regiões, em locais que não têm um clima completamente favorável à produção daquele alimento. Um exemplo interessante disso é na região sul do Brasil, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde se cultiva maçã. É uma região de alta incidência de granizo, e uma chuva de granizo, além de prejudicar a maçã que já está ali no pé, que está ali na planta, aquela maçã deixa de ser comercializável, o granizo pode danificar a planta e comprometer a produção de safras futuras. Então, o granizo é um problema sério, é uma dor muito latente para o produtor de maçã. E nesses últimos tempos, a gente conversou com muitos produtores de maçã, conversamos com a associação de produtores, conversamos com as cooperativas, e o que a gente constatou é unânime de que a tela antigranizo é a solução que garante que o produtor, no final da safra, tenha o alimento, tenha a maçã, o produto disponível para colocar no mercado, né? Ele enxerga a tela antigranizo como uma solução, ele enxerga, ele reconhece o valor da tela antigranizo. Obviamente, ainda tem alguma dificuldade de acesso a crédito para poder fazer a cobertura dos pomares, mas o que todos eles comentaram todo ano eu aumento um pouquinho à medida que eu consigo, né, organizar minha questão financeira, mas todo ano eu aumento um pouquinho a porcentagem do meu pomar que é coberto com tela. Então, essa é uma aplicação que eu acho bastante interessante, e com esse mesmo raciocínio, a gente pode falar, eu coloquei ali túneis e coloquei uma foto de túneis baixos, mas vale para túnel baixo, túnel alto, o filme de cobertura, e talvez aqui um exemplo interessante de filme de cobertura seja a produção de uva de mesa no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul não tem condições climáticas adequadas para a produção de uva,
chove muito ainda, e a uva, especialmente em alguns momentos, não gosta de chuva, porque causa o desenvolvimento de fungos na folha. E o uso dessa cobertura permite, então, uma produção que atinge altos níveis de produtividade, garantindo frutas de boa qualidade e produzidas com menor uso de agroquímico. No Rio Grande do Sul, 80% da uva de mesa já está coberta com filme. No slide seguinte, eu abordo outra aplicação que é bastante conhecida, a gente fala muito dela, que é o silo-bolsa. Eu vou começar falando do silo-bolsa usado como solução para armazenagem de grãos, e depois eu passo para o silo-bolsa usado como uma armazenagem de alimentação animal, né? No Brasil, a gente tem a safra de grãos crescente e a gente tem déficit de armazenagem. O silo-bolsa é uma solução espetacular, conciliada, né, com a capacidade de estocagem estática, né, que permite a armazenagem do grão por um longo período de tempo. E o mais importante é mantendo a integridade do produto armazenado e mantendo as propriedades nutricionais do produto armazenado, ou seja, é o plástico evitando perdas no campo e garantindo disponibilidade de alimento ao longo de todo o ano. O segundo aspecto ali do silo-bolsa, falar do silo-bolsa para alimentação animal, antes de entrar nisso, eu acho que é importante a gente falar um pouco do contexto da pecuária no Brasil. Então, tradicionalmente, a pecuária no Brasil é uma pecuária extensiva, com baixa densidade de cabeças por hectare. Porém, a pecuária está passando por um processo de transformação e esse processo é motivado por dois fatores. O primeiro deles é o seguinte, o pecuarista brasileiro se viu com necessidade de aumentar a sua produtividade, aumentar a densidade de cabeças por hectare, como forma de se manter competitivo frente aos concorrentes internacionais. E, por outro lado, tem um fator interno, que é a agricultura brasileira precisa expandir. Não se aceita mais desmatamento e abertura de novas áreas. Então, a agricultura brasileira está expandindo para áreas de pecuária. Então, nesse sentido, para aumentar a densidade de cabeças por hectare, o pecuarista tem que adotar tecnologias e, principalmente, formas, buscar soluções de armazenagem, de alimentação animal, já que ele não pode só depender do pasto mais. E todas as soluções, são várias as soluções de plástico usada para fazer armazenagem de alimentação animal, dessa forma garantindo a produtividade tanto na produção de corte quanto na produção de leite, garantindo a intensificação da produção, garantindo produtos de qualidade e evitando sazonalidade, ou seja, se eu não dependo da pastagem, que aí no momento de seca eu não tenho pasto, o boi engorda menos, a vaca dá menos leite. Se eu tenho alimento estocado durante todo o ano, ou durante todo o ciclo daquele processo ali do meu rebanho, eu garanto a alimentação para o rebanho em todo momento e, consequentemente, minimizo os impactos de sazonalidade. Então, o silo-bolsa é uma alternativa especialmente usada para gado de corte, para alimentação animal, e no slide seguinte eu trouxe mais dois exemplos de aplicação, que são a lona e o wrap, a lona mais voltada também para gado de corte, como o silo-bolsa, o wrap mais voltado para gado de leite, e todas essas alternativas sempre buscando a armazenagem de alimentação animal para garantir produtividade, minimizar efeitos de sazonalidade, permitir uma intensificação da produção. No caso do wrap, só para
dar um exemplo, o Silo Bolsa tem crescido muito, ano passado o Silo Bolsa cresceu 36%, o REP também tem apresentado um crescimento muito consistente nos últimos anos, e para ilustrar esse crescimento, acho que é interessante eu compartilhar com vocês um dado que o professor João Ricardo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, me contou, acho que na última semana. O REP precisa desse equipamento para fazer o envelopamento do fardo. Geralmente, a maioria das máquinas usadas para fazer esse envelopamento é importada. E o que o professor comentou comigo é que o número de máquinas importadas para essa solução em 2021 foi 25% maior do que o número de máquinas que entraram no Brasil ano passado. E ano passado o REP já teve um crescimento significativo. Então, isso mostra que o produtor está aderindo, que o produtor está convencido de que essa é uma solução interessante e que agrega valor no campo. No slide seguinte, eu trouxe mais uma aplicação do plástico, eu gosto muito dessa aplicação, que é o sistema de irrigação por gotejamento, né? Como todos os outros sistemas de irrigação, essa solução promove aumento de produtividade, uma vez que não vai faltar água para a planta crescer, mas o gotejamento tem características muito particulares. O que acontece como ele coloca a água muito próximo da raiz, 95% da água colocada no solo é aproveitada pela planta. Não existe nenhum sistema de irrigação que tenha um uso da água tão eficiente quanto o gotejamento. E num cenário em que, como a gente discutiu no começo daqui da minha apresentação, nos primeiros slides, em que a gente fala de restrições de água para a atividade agropecuária, buscar tecnologias e soluções que usam a água de forma mais eficiente, como é o gotejamento, é fundamental. E além desse aspecto de uso eficiente de água, o gotejamento ainda permite que seja adicionado na água da irrigação o fertilizante. E seguindo aquele mesmo conceito, como o nutriente vai ser colocado ali próximo da raiz da planta, tudo que é colocado é aproveitado. Dessa forma, a quantidade de fertilizante que se coloca quando usa-se um sistema de fertirrigação através do gotejamento, a quantidade de fertilizante é muito menor que numa aplicação tradicional de fertilizante. E os fertilizantes, especialmente os nitrogenados, liberam gases de efeito estufa durante a sua decomposição. Então, se eu tenho uma solução que permite que eu otimize e que eu minimize a quantidade de fertilizantes que eu estou usando, eu também estou minimizando emissões de CO2, que é uma demanda da sociedade, como a gente discutiu lá nos slides iniciais da minha apresentação. Seguindo para o próximo slide, já ainda nessa linha de emissão de CO2, eu vou falar um pouquinho de biodigestores. Ele tem sido muito usado, principalmente para tratamento de resíduos em granjas de suínos e de aves de corte. A decomposição desses resíduos gera gás metano, que é um gás de efeito estufa e 23 vezes pior que o CO2. Quando eu coloco esse resíduo dentro de um biodigestor e trato esse resíduo de forma adequada, eu vou aproveitar aquele resíduo, porque ele vai gerar um biofertilizante, e o gás gerado, que é CO2, na pior das hipóteses, se ele for liberado para o meio ambiente, eu vou estar liberando um gás de efeito estufa, mas eu estou liberando CO2, que, como eu comentei, é 23 vezes menos impactante que o metano. Então, eu estou liberando um gás de efeito estufa, mas eu melhorei muito a situação em comparação com o gás originalmente liberado. E numa outra situação, que seria a situação mais adequada, esse gás pode ser usado para geração de energia. Aí sim teria todo o ciclo fechado e o biodigestor
mais uma aplicação de plástico contribuindo para minimizar ou eliminar as emissões de CO2 para a atmosfera. E já no slide seguinte, eu coloquei aqui essa questão das embalagens, que eu acho que é interessante a gente abordar, a gente aqui com um público que eu acredito majoritariamente faz parte da cadeia do plástico, a gente fala de reduzir o uso de fertilizante, de reduzir o uso de agroquímico, mas a gente não pode encarar isso como uma ameaça, porque ao mesmo tempo que o uso desses produtos vai ser otimizado, tem surgido outros produtos biológicos, moléculas naturais, e esses produtos precisam de embalagem. Então, a gente não tem que enxergar a ameaça, a gente tem que enxergar a oportunidade e capturar essa oportunidade, né, e desenvolver embalagens adequadas, com base em conceitos de sustentabilidade e economia circular para esses novos produtos que estão sendo lançados no mercado e que têm crescido muito. Já no slide seguinte, então, já indo caminhando aí para o final da minha apresentação, eu coloquei aqui duas tecnologias bastante interessantes que a gente já comentou lá no início da apresentação. Uma delas é a produção de insetos. Então, a gente falou da demanda de proteína, que tende a ser uma demanda de proteína. A expectativa é que haja um crescimento muito grande por demanda de proteína tradicional e proteína de fontes alternativas. Uma produção de proteína, né, uma fonte alternativa de proteína que tem crescido muito é a produção de insetos. Então, essa figura mostra o tenébrio, que é a larva do besouro. Ele é riquíssimo em proteína, então cada 100 gramas tem 50 gramas de proteína. Hoje no Brasil, estima-se que já existam 60 empresas produzindo proteínas a partir de insetos. No Brasil ainda não é legalizado a adição dessas proteínas em alimentação humana, mas em alimentação animal ela já é permitida. Por exemplo, em ração de aves, ração de peixes, elas já têm sido suplementadas e recebido uma carga extra de farinha de insetos. E uma outra tecnologia que também é muito interessante são as fazendas verticais. As fazendas verticais ficam dentro dos centros urbanos, então ela elimina todas tudo que envolve ali o transporte, né, na produção tradicional, que você produz no campo, tem que transportar até o centro consumidor. A fazenda vertical não, ela já está no centro consumidor. Ela tem uma produtividade altíssima, ou seja, todas as condições são controladas, a produtividade que consegue se atingir numa fazenda vertical é altíssima, o consumo de insumos e de recursos é muito baixo, é mínimo. No Brasil, já tem fazendas operando. A primeira a se instalar foi a Pink Farm, em 2016, e fica aqui em São Paulo, ali atrás do CEAGESP. A Embrapa Hortaliça, lá em Brasília, já tem uma área pesquisando, usando, validando tecnologia, nacionalizando, tentando fazer a nacionalização, por exemplo, das lâmpadas de LED usadas nessa solução, e é uma tecnologia que com certeza vai crescer e tem um potencial enorme. E acho que é importante a gente falar dessas questões, essas novas tecnologias que estão surgindo, porque elas também trazem oportunidades para o plástico. Então, tanto produção de insetos quanto fazendas verticais demandam bandejas, caixas, tanques, a estrutura vertical, e nós, do setor de plásticos, temos que estar atentos para identificar essas necessidades e levar soluções adequadas para essas novas formas de produção de alimentos que estão se desenvolvendo, né? E concluindo a minha apresentação, o último slide,
Acho que de tudo que a gente falou, obrigada, de tudo que a gente falou, então, lá sobre tendências, a gente pode resumir na frase que as tendências mostram que o agronegócio precisa produzir mais com menos, menos recursos, menos insumos, menos água, menos energia, e vimos que o plástico está muito relacionado e que o plástico consegue responder aos desafios que as tendências estão impondo ao agronegócio. Então, o plástico está levando para o campo sustentabilidade e a gente tem uma oportunidade enorme especial do plástico no agronegócio, especialmente aqui no Brasil. Eu termino por aqui e me coloco à disposição caso haja alguma pergunta. Ana, fantástica a sua exposição, eu quero te agradecer imensamente. Nós temos uma pergunta assim para você. Nunca houve esforço concreto de coesão da cadeia do plástico para bombar no campo. Como o Centro de Pesquisa da Plasticultura poderá mudar isso na prática? Eu não acho que, talvez, não é que nunca houve esforço e coesão da cadeia do plástico para desenvolver a plasticultura. O que eu acho é aquela frase que a gente conhece aqui no Brasil, plantando dá, né? Então, no Brasil não precisava de grandes esforços para poder produzir alimento. O que acontece é que com todas essas mudanças que a gente comentou, busca de produtividade, competitividade, as questões envolvendo sustentabilidade, não é assim que funciona mais. E aí o campo começou a buscar formas de aumentar a produtividade, buscar tecnologias para se tornar mais competitivo. E aí, dessa forma, o agronegócio e a própria cadeia do plástico começaram, então, enxergar as aplicações de plástico no agro de uma outra forma, né? Elas começaram a ser mais valorizadas. Então, eu vejo que houve uma mudança em como as aplicações de plástico no agro são vistas de um certo tempo para cá. E sobre o Centro de Pesquisa de Plasticultura, isso é uma iniciativa cofinanciada pela Braskem e pela FAPESP. A gente tem uma expectativa muito grande, é uma iniciativa de longo prazo. A intenção é que esse centro possa funcionar por até 10 anos, e o objetivo do centro é fazer pesquisas de plástico para resolver dores, para resolver problemas do homem do campo, sempre buscando produtividade, aumento de produtividade e redução no consumo de insumos em geral. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que nunca teve assim no setor. O centro vai bombar, né? Vai gerar muita pesquisa. Muita pesquisa relacionada à plasticultura, como a gente nunca viu ainda. E a nossa expectativa é que o centro comece a funcionar em janeiro. Estamos ansiosos, tem muita coisa para ser feita, e quanto antes ele começar a funcionar, melhor, né? Nós ouvimos a especialista em desenvolvimento de mercado da Braskem, Ana Paiva. Infelizmente, Ana, a gente não tem tempo para mais perguntas, mas eu já quero deixar aqui que as perguntas que devem ser encaminhadas, demais perguntas, através do e-mail para os palestrantes. Elas podem ser encaminhadas para nós vamos fazer chegar até o palestrante e ver o que a gente pode responder para vocês. Eu quero te agradecer imensamente pela riqueza de detalhes em que você fez na sua exposição e pela contribuição que você deu aqui para o nosso seminário. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer.